Fux deu uma ligadinha, né, para o Palácio Planalto, chamou o Bolsonaro para uma conversa, durou 20 minutos, e na saída, tanto o Bolsonaro quanto o Luiz Fux explicaram mais ou menos a mesma versão. O Bolsonaro um pouco mais leve e o Fux um pouco mais contundente. Vamos acompanhar. Eu recebi um convite do presidente Fux para conversar com ele. Todas as vezes que isso foi feito, nós viemos. Assim como algumas vezes já convidei para conversar comigo também. E discutimos a relação entre os dois poderes, executivo e judiciário. Reconhecemos que nós dois temos limites e esses limites são definidos pelas 4 linhas da Constituição. Até falei para ele, como hoje de manhã no cercadinho, eu falei sobre uma das minhas atividades de manhã, né? Que era rezar o Pai Nosso, onde no final diz o Pai Nosso que devemos perdoar as nossas ofensas enquanto perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, basicamente, foi essa conversa, durou 20 minutos. E estamos perfeitamente alinhados, respeitosos para com a Constituição. E cada um, né, se policiar dentro do seu poder, no tocante aos limites. E nós, do Poder Executivo, não pretendemos sair desses limites. Então, esse basicamente foi a linha de conversação com o senhor ministro presidente Fux. Eu desci aqui para dar uma satisfação à imprensa de que convidei o presidente da República para uma conversa diante dos últimos acontecimentos, onde nós debatemos quão importante para a democracia brasileira é o respeito às instituições e os limites impostos pela Constituição Federal. O presidente entendeu, se utilizou até de um momento evangélico, ele gosta de orar diuturnamente sobre o perdão, e ao final nós combinamos uma reunião entre os 3 poderes para nós fixarmos balizas sólidas para a democracia brasileira, tendo em vista a estabilidade do nosso regime político. Foi isso que nós fizemos. Isso é que compete às minhas atribuições. Chamar o presidente e dialogar com ele. A postura de um presidente tem que ser uma postura discreta e dialógica. E foi isso que eu fiz. Esse é o resultado do encontro entre os presidentes da República e do Nando, STF. quer dizer que o presidente estava xingando semana passada, ontem estava rezando. E pedindo perdão, né? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós Estava rezando o Pai Nosso, o Pai presidente. Nosso, Não, mas bacana. Eu acho que se o Isso Bolsonaro... é melhor rezar do que xingar, né, gente? Se o Bolsonaro Óbvio. se comportasse sempre assim, cara, eu acho que ele ganharia muito mais e o povo brasileiro, né, também. Porque... Vocês viram o presidente mais sereno, num tom equilibrado, adequado, equilibrado, sensacional, cara, sensacional. Aí o repórter deu uma cutucada. Um dos repórteres na coletiva falou assim, tá, mas e o líder do seu governo no Congresso, o Ricardo Barros? Depois de tudo que o senhor tá sabendo aí, ele vai continuar no cargo? E aí o Bolsonaro falou sobre o Ricardo Barros. Ele vai depor, acho que dia 20, não é isso? Ele depondo, a gente conversa depois. Eu tenho que dar um crédito para ele, até que prove que ele tem alguma culpa em algum lugar. Então ele vai depor, e após o depoimento dele, eu vou conversar com ele novamente. Isso é sobre o Ricardo Barros. Então já tem uma conversa pré-agenda. Você sentiu aí que... Geralmente, Samuel e Nando, o presidente já dava uma espinafrada ali no repórter. Exato. Porque, gente, o repórter bom cutuca mesmo. Correto? Correto. Geralmente ele já dava uma espinafrada ali. Então, como ele saiu de uma reunião moderadora, não é isso? Uma reunião, né, pra passar panos quentes, colocar panos quentes, e rezou, aí ele deu uma resposta ali... tranquila, serena. Só que ele botou o tal do Barros numa frigideira. Hein, não? Mas não passou a mão na cabeça. Tá na frigideira, o Barros. Vamos ver o que ele vai falar na CPI. Depende dele, não depende de mim. Foi mais ou menos isso, né, Nando? Mais ou menos isso, eu achei que foi bem demais o Bolsonaro nessa fala aí, que é o que ele poderia já ter feito antes, antecipado, né? Mas enfim. Aí teve um outro repórter mais espinafradinho. Que aí o repórter perguntou, mas presidente, o senhor prevaricou? O que eu entendo que a prevaricação se aplica a servidor público, não se aplicaria a mim. Mas qualquer denúncia de corrupção, eu tomo providência. Até o do Luiz Lima, mesmo conhecendo toda a vida pregressa dele, a vida atual dele, tá? Eu conversei com o Pazuello. Pazuello,
uma denúncia aqui do deputado Luiz Lima que estaria algo errado acontecendo, dá para dar uma olhada. Ele viu, não tem nada de errado. Já estamos tomando providência. Vamos corrigir o que tá sendo feito. Agora, você pode ver, foi corrigido, ele falou comigo na véspera do meu aniversário, 20 de março, né? Se não me engano, foi lá. Deixou alguns papéis lá. Não entrei com profundidade se era invox, se não era. Então, os papéis que deixou lá, eu passei para frente. Isso daí. 4 meses depois, ele vem com essa denúncia. Se tivesse comprado a vacina, daí tudo bem, procede. Ó, comprou vacina, pagou, superfaturada, etc. Ou seja, não é nem prevaricou, né? O presidente está em curso em crime de responsabilidade, mais grave ainda. Tudo bem. Mas por que ele trouxe esse negócio para frente se não tinha. Se nada foi comprado? Nada foi para frente tocante a Covaxin, nada compramos naquele momento. Ele confundiu, né? Ele falou Luiz Lima, mas é Luiz Miranda. Luiz Aí Miranda. no final da coletiva ele falou, eu me confundi lá atrás, não é Luiz E Miranda. ele tava tão tranquilo, entre aspas, ontem, que ele não falou que o cara é acusado de estelionato, mas ele falou a vida pregressa do cara. Antes seria diferente, ou não? Sim, Hã? com toda certeza. Já teria, né, puxado toda a vida pregressa do deputado Luiz Miranda e tudo mais. Mas ele não falou, não. Ele falou, apesar da vida do cara, ele deixou no ar. Quer dizer, ele tava bem tranquilo ontem, né, Nando? Bem tranquilo. Vamos ver até quanto tempo vai durar. E eu acho que se ele fosse assim o tempo todo, muita coisa, muita guerra não teria acontecido. E evita entendeu? especulação. Evita Por exemplo, especulação, ontem cara. foi a primeira vez que ele confirmou que ele recebeu os papéis do Recebeu, Luiz Miranda. Não que foi não- isso? Confirmou que não olhou. Não, nem olhei, deixou os papéis lá, nem olhei com Não me aprofundei, profundidade e etc. tal, não sei se era invoice, o que era e tal. Isso já é um indício de prevaricação não dolosa, né? Até sem querer. Mas assim, o cara fez uma denúncia grave e ele não levou muito em consideração. Ah, não, passei pro Pazuello lá, nem olhei e tal. Mas esse comportamento, essa postura do Bolsonaro, cara, a mim agrada muito, porque é a busca do equilíbrio, é a busca do bom senso. Vamos ver se amanhã a gente põe a pergunta do dia. Vai durar até sexta-feira esse comportamento presente? Ou é até a próxima pesquisa, até a próxima notícia da Folha ou da Globo aqui? Agora, em cima dessa fala do presidente, e agora nós já estamos atualizando as informações da CPI. O senador Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da CPI da Covid, ele disse o seguinte: ao admitir que recebeu do deputado Luiz Miranda documentos que indicavam corrupção na compra da vacina Covaxin sem tomar providências para apurar o caso, o presidente Bolsonaro confessou o crime de prevaricação. Abre aspas para Randolfo Rodrigues. Deixou alguns papéis lá, não entrei com a profundidade... Não, esse foi o presidente. Deixou alguns papéis lá, não entrei com profundidade se era invoice, que é a nota fiscal internacional. Se não era, conclui o presidente, disse o Bolsonaro na entrevista que a gente acabou de mostrar. A declaração do presidente da República é uma confissão, agora já o Randolfo falando. Como havíamos dito na CPI, nós nunca tivemos dúvida do crime de prevaricação, afirmou o Randolfo o UOL. O que a CPI agora investiga é o envolvimento ou não do presidente nos crimes de tráfico de influência, corrupção ativa e corrupção passiva. Vejam como a situação ganhou uma outra conotação, não é isso? É isso. Então, para a CPI, para o vice-presidente aqui, já há o crime de prevaricação. E agora tem uma outra conotação, se ele participou ou não. Ontem, quando a gente recebeu essa informação da coletiva dele, nós conversávamos, Lincoln, e a expressão que a gente usou foi um tiro no pé, né? O que ele deu ontem foi um tiro no pé. Porque ele um desconhecimento total e daquilo completo, né? que sinaliza o crime de prevaricação. Exatamente. Ele sim pode ser responsabilizado. Nesses momentos, o presidente, claro que ele deve ser orientado por várias pessoas do staff dele, esse gabinete paralelo ou não, pessoas que têm acesso a ele, né? Mas ele deveria ter mais cuidado, mais cautela com o que ele fala, e usando esse tom que ele está usando agora, em definitivo talvez, porque agora a coisa complica demais para ele. Ele recebeu realmente a denúncia e não importa que faz 4 meses. O crime não prescreve, né? E também não importa que não houve a compra, houve o empenho. Então ele deveria ter um pouquinho mais de atenção com o que ele fala. Mais bem assessorado, ele está fazendo né? provas contra ele mesmo. Mais bem assessorado. Porque o presidente poucas vezes vai para frente de uma coletiva. E na coletiva você está sujeito a várias cabeças pensantes. São vários repórteres ali que podem te surpreender. Se você não estiver preparado, Nando, você cai em contradição, você dá tiro no pé, como colocou o Samuel.
né? Então o presidente, acredito eu, saiu no embalo ali dessa reunião para moderar um pouco, né, os ânimos, né? E foi nesse embalo e se colocou ali, né? Ele não demonstrou preocupação em poder dar a cara, mas talvez ele tenha produzido conteúdo contra ele próprio. É o que está acabando de dizer aqui o vice-presidente da CPI. Cada momento vai ganhando um desdobramento, um novo personagem, não é mesmo? Sim. Vejam, agora já tem uma outra conotação, além da prevaricação. Sim. E quem a gente queria muito que fosse investigado, pelo visto, não será, né? Governadores e prefeitos. Pois é, já tirou o foco, né, de governadores e prefeitos. Infelizmente, porque Infelizmente. a questão envolvendo governadores e prefeitos, que era a nossa expectativa maior, não apenas o governo federal, mas governadores e prefeitos serem investigados, pelo visto, a CPI não vai ter acesso, não. A CPI do Senado, né, e é o seguinte, quando a CPI convocou governadores, o Supremo deu a eles a condição de não se manifestar. Então se as assembleias legislativas não atuarem, os governadores não serão investigados. Não é isso? Vai sobrar essa investigação somente para o governo federal. Bom, a nossa pergunta do dia foi em cima desse tema. Como é que ficou a enquete aí? 981581278, tem mais mensagens do WhatsApp aqui. Mas a pergunta foi, você acha que Bolsonaro prevaricou ao não investigar a denúncia dos irmãos Miranda? Sim, 61%, 118 votos. Não, 39%, 75 votos. Então a maioria entendendo que o presidente, né, cometeu prevaricação. Quando a gente fala aqui, Nando e Samuel, que a gente vive numa região bolsonarista, que o pessoal fala o seguinte, ô Lincoln, abre uma pesquisa aí entre Lula e Bolsonaro para ver o que dá. A gente já fez isso. E deu Bolsonaro. O Bolsonaro dobro, foi super bem votado nas eleições de 2018 aqui em Ribeirão Preto, né? O que significa uma enquete como essa? Né, o significou no dia que fizemos aqui, que o presidente ainda tem base política, tem força, isso é inegável. E se ele não estivesse fazendo essas motociatas, dando a demonstração de apoio público, ele estava mais frito ainda. Porque é isso que sustenta o contraditório ao pedido de impeachment. Né? Porque o momento político diz tudo. Mas é o seguinte, nós temos percebido, nas últimas enquetes que temos feito, o Bolsonaro não perdia uma aqui. Concorda, Nando? Concorda, Samuel? Concordo. O Bolsonaro não perdia uma enquete, hein? Verdade. Desde quando a gente começou o programa. E já são 3 ou 4 que ele fica pra trás. Sim. Então, gente, a situação tá mudando. O resultado tá aí, a gente mostrou. É uma simples enquete, não é isso? Não tem embasamento, não tem aquele negócio de margem pra lá ou pra